Paz de Cristo. No mistério de hoje eu quero falar um pouquinho sobre anjos, um assunto que nós trazemos uma herança católica, uma herança de anjos ao qual nós imaginamos muito mais do que vivenciamos. E isso deve mudar. Os anjos de Deus existem, eles querem se relacionar com a igreja, mas enquanto nós não tivermos alguma mudança de mentalidade, alguns insights de entendimento, nós mesmos vamos impedir que esses anjos se manifestem por conta das nossas crenças. As nossas crenças estão conectadas à nossa fé. E quando nós começamos a entender da maneira correta, nós facilitamos que o mundo espiritual possa se revelar a nós. Muitas pessoas até hoje ainda têm ideia de anjos como criancinhas com asas ou homens com asas. E tem muitas verdades sobre os anjos de Deus, algumas das quais eu já tive até a possibilidade de experimentar por conta desse ministério de guerra espiritual que eu tenho. E já tive possibilidade de ver anjos, de falar com anjos, de tocar em anjos, de ter experiências, de sentir anjos, de interagir com anjos. E, de certa forma, isso para muitos parece até ficção, mas é uma realidade bíblica, uma realidade do evangelho no qual nós cremos. Então eu queria discutir com vocês aqui algumas coisas sobre anjos que poucas pessoas sabem e poucas pessoas procuram investigar. Em primeiro lugar, anjos são seres que existem e têm personalidade, seres que têm vontades. Inclusive a Bíblia diz que os anjos gostariam de pregar o evangelho. Eles pediram a Deus para pregar o evangelho. E o Senhor disse que não. Então nós aprendemos que os anjos têm vontades. Algumas vontades deles podem até em alguns momentos serem diferentes das vontades de Deus, mas eles são extremamente fiéis ao Senhor, portanto se ajustam à vontade, à sabedoria do Eterno. Anjos vivem no mundo espiritual, eles habitam em todo o universo espiritual. Acredito que habitam até em todos os locais do universo, em planetas desconhecidos pelos homens. Eles têm suas comunidades, eles se comunicam, eles interagem. Anjos não são como robôs que ficam o tempo inteiro parados esperando o comando da igreja. Aliás, tem muita gente que pensa que os anjos só funcionam no céu, adorando a Deus, e na terra, servindo a igreja. Mas eles têm suas vidas, eles têm as suas vivências, eles têm as suas atribuições de cuidar do universo, de servir ao Eterno com muitas coisas, inclusive que hoje nós não conseguiríamos compreender, mesmo se Deus tentasse explicar, porque a mente humana é limitada para os assuntos espirituais. Anjos de Deus têm nome, anjos de Deus têm diferenças, eles não são iguais, um anjo é diferente do outro. Assim como existem as hierarquias angelicais, também existem as suas diferenças de aparência, diferenças de poderes, diferenças de armas. Aliás, existe algo que eu explico muito bem na nossa escola online, Líderes de Guerra Espiritual, que existe a matéria espiritual. O que é a matéria espiritual? Assim como no mundo natural existe a matéria, onde estão os átomos, as moléculas, as células vivas, o que permite que nós possamos interagir com o mundo material é a matéria física. No mundo espiritual também tem uma espécie de matéria. É por isso que existe um mundo espiritual que poderá ser tocado pelos espíritos. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. No céu existem rios, no céu existe ouro, existe prata, existem árvores. No céu existem animais, claro que são animais diferentes dos animais da terra, mas são animais. Existe uma tecnologia espiritual dos anjos, carros e carruagens de fogo, espadas, armas espirituais, incensário. A Bíblia fala um pouquinho sobre isso. É claro que lá no céu, um dia nós veremos tudo isso com muita clareza. Agora, a nossa mente precisa estar ativada para visualizar que as coisas que existem no mundo natural são apenas reflexos do universo espiritual. O universo espiritual não é uma ficção, não é uma lenda, não é uma historinha. Ele existe. E por existir, ele tem muito mais do que nós podemos imaginar. A Terra é apenas um reflexo disso. Então, se existe tecnologia no mundo natural, certamente existe uma espécie de tecnologia que inspira a nossa tecnologia. Existe algo muito mais poderoso no mundo sobrenatural. Da mesma maneira que existe matéria no mundo natural, existe matéria no mundo espiritual. Da mesma maneira que existem corpos
naturais, existem corpos espirituais. A Bíblia diz: há corpos terrestres e há corpos celestes. Então, visualize os anjos como seres, visualize os anjos como pessoas. Pessoas que são muito mais poderosas do que nós, muito mais inteligentes do que nós, que têm acesso a muito mais do que nós podemos acessar, tanto no campo do espírito invisível, quanto no campo das matérias espirituais. E esses anjos, eles têm uma vida, uma eternidade para viver. Eles não são máquinas, eles são seres extraordinários criados por Deus. Pense nisso um pouquinho. E alguém me perguntou esses dias: pastor, qual é o segredo para ter experiência com os anjos? E a minha resposta foi a seguinte: é uma das coisas mais difíceis. Porque para ter experiência com anjo, você precisa ter um nível de temor. Os anjos, eles têm um termômetro de temor. Eles sabem até onde você teme de fato a Deus. Qual é o nível da sua religiosidade? O que é religiosidade? É a orfandade espiritual. É o afastamento da comunhão com a verdade do céu, com a verdade de Deus. Então tem muita gente que está na igreja, conhece tudo sobre a Bíblia, conhece tudo sobre a igreja, sobre a denominação, sobre a teologia, sobre os ritos, sobre os rituais, mas não conhecem Deus, não temem a Deus, não têm o respeito profundo por Deus, pelas leis. Em breve eu vou falar um pouquinho sobre leis, e quando eu falar sobre leis aqui, você vai querer ser legalista, você vai dizer: eu quero ser legalista, porque o universo é regido por leis. Leis naturais, leis espirituais, leis antediluvianas, leis pré-diluvianas que aconteceram antes do dilúvio, leis bíblicas, leis judaicas, leis do Novo Testamento, leis da natureza, leis da saúde, leis emocionais. E quando nós aprendemos a respeitar todas as leis criadas por Deus, os anjos do Senhor perceberão que nós temos o temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então, quando você teme a Deus, os anjos medem: essa pessoa tem temor legítimo. Vez por outra eles começam a aparecer. Por que anjos aparecem? Muitas vezes simplesmente para sinalizar que eles estão ali. Assim como os demônios fazem isso. Tem gente que vê vulto. Por que vê vulto? Por que uma pessoa vê vulto? Por que uma pessoa sonha com demônio, sonha com cobra, sonha com isso, sonha com aquilo? Porque o diabo, muitas vezes, é um espírito familiar, um espírito hereditário. Ele precisa sinalizar que está naquela vida. É como se fosse uma identidadezinha dele. Estou dizendo: eu estou aqui, eu estou presente, eu trabalho aqui. Os anjos também fazem isso. Mas eles só podem fazer quando eles encontram um coração temeroso. Tem muita gente que está na igreja, 30 anos na igreja, e nunca quis falar desses assuntos. Vive um evangelho filosófico, vive um evangelho intelectual, um evangelho emocional. Ajuda pessoas, faz suas orações, faz as suas obrigações, mas ignoram os anjos. E imagina como seria triste você viver com alguém do teu lado e essa pessoa o tempo todo te ajudando, te protegendo, fazendo tudo para te agradar, e você simplesmente os ignora. Assim nós fazemos muitas vezes com os anjos. Então nós não podemos idolatrar anjos, de jeito nenhum. Mas não tem nada errado em você se comunicar com eles. Muitas vezes, quando você tiver uma visão de um anjo, você dizer: olá anjo, tudo bem? Seja bem-vindo, fica à vontade, obrigado. Não tem nada de errado nisso. O erro está em praticar adoração a anjos. Quando você se dobra diante de um anjo, você está roubando a glória que é de Deus, e muitas vezes você está colocando esse anjo numa situação difícil, que está gerando no anjo uma legalidade, a mesma legalidade que Satanás teve uma vez, quando ele quis roubar a adoração de Deus. Então, compreenda, anjos existem, eles são seres extraordinários, eles têm vida, eles têm personalidade, eles têm acesso a muitas coisas que você não tem acesso, e eles podem acessar e te ajudar com isso. Mas para você interagir com esses anjos poderosos de Deus, tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ok, gente? Então, espero que você tenha gostado desse mistério de hoje, o mistério dos anjos. É um pouquinho sobre anjos. Clica aqui embaixo, ó, nesse botãozinho, e se inscreva no nosso canal.
E compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Abençoe pessoas com conhecimento espiritual. Eu te abençoo. No nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.